Bom dia, Casa Dindim! Eu sou o Jonathan Vinícius, professor de vocês de Razão e Proporção, e agora a gente vai fazer uma mini revisão sobre esse tópico, tanto que eu escrevi no quadro, Razão e Proporção, Revisão. E para esta revisão vamos fazer um exercício agora, que é sobre esse assunto, e eu vou ler ele com vocês, ok? Vamos para a leitura do enunciado. Portuga tem 100 casindins e divide entre 3 alunos, chamados Ana, Beto e Cláudio, na razão 2 para 3 para 5, respectivamente. Quanto terá o aluno com mais casindins? Pois é, pessoal, eu anotei algumas coisas importantes sobre essa questão no quadro, ok? E o nosso enunciado diz que o total de casindins são 100. E ele vai dividir eles na razão 2 para 3 para 5 para essas 3 pessoas aqui. Professor, o que significa dividir na razão 2 para 3 para 5? Significa que o Portuga ele está dividindo todo esse dinheiro em partes. E quanto que o primeiro aluno vai ganhar? Ora, se aqui está um 2, significa que o primeiro aluno vai ganhar 2 partes. Quem que é o primeiro aluno? Ana. Então a gente vai colocar aqui 2 vezes uma parte, ok? Porque a Ana vai ganhar 2 partes. Da mesma forma, se o 3 vem depois, significa o quê? Que o próximo aluno vai ganhar 3 partes desse dinheiro. Então Beto, que é o nosso segundo aluno, vai ganhar 3 vezes uma parte desse dinheiro, ok? E o Cláudio. Cláudio é o último aluno. E olha só, sobrou quem? O 5. Ou seja, o Cláudio, referenciado pelo último número, vai ganhar 5 partes desse dinheiro. Então escrevemos aqui 5 vezes uma parte. Ok? Agora que já coletamos os dados para resolver essa questão, a gente consegue de fato resolvê-la. Mas professor, por quê? Repare o seguinte, a gente já tem o total de casindins. Professor, quanto que é o total? 100 casindins é o total. Ok? Então, se a gente somar essas partes, a gente vai obter o nosso total. Vamos fazer aqui então, comigo. Ana ganhou 2 vezes uma parte, ok? Então vamos botar aqui, ó. Fazer um rascunhozinho e colocar essa informação. 2 vezes uma parte, que foi o que a Ana ganhou, ok? Mais 3 vezes uma parte, que foi o que Beto ganhou, mais 5 vezes uma parte, que foi o que Cláudio ganhou. Isso tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual ao total, que são 100 casindins, ok? Deixa eu botar aqui embaixo. Ó, isso aqui refere-se a Ana, é a parte da Ana. Aqui é a parte do Beto. Aqui é a parte de quem? A parte do Cláudio. Então a gente coloca aqui, Cláudio, ok? Para não ter que ficar escrevendo parte, eu vou denotar por P, ok? Então, a partir de agora, parte significa P. Vamos colocar aqui embaixo. Parte, ok? Parte vai ser igual a P. Por quê? Porque a gente consegue algo muito interessante. 2 vezes uma parte, ou seja, 2 vezes P. Mais o que, professor? Mais 3 vezes uma parte, que é o Beto. 3 vezes uma parte, ou seja, Ana, Beto, está sobrando só quem? Cláudio. Ou seja, mais 5 vezes uma parte tem que ser igual a 100. Mas isso aqui, ó, veja que estão todos na mesma letra, todos na mesma variável aqui, ó, P, P e P. Então a gente pode somar. Isso aqui equivale ao quê? 2P mais 3P mais 5P. Professor, quanto que é 2 mais 3? 2 mais 3 é 5. 5 mais 5, professor, dá 10. Então isso aqui é um total de 10 partes. Então a gente escreve aqui 10 partes. Tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual ao total, que é 100 casindins. Então 100. Portanto, a gente consegue o quê? A gente consegue que partes é igual, passando esse 10 aqui, que está multiplicando do nosso lado direito
dividindo, a gente consegue o quê? A gente consegue que partes é igual a 100 sobre 10. Mas, professor, quanto que é 100 sobre 10? 100 sobre 10 é 10. Ou seja, uma parte equivale a 10 cajindins. Uma parte equivale a 10 cajindins. Ana ganhou 2 vezes essa parte. Ou seja, ganhou 2 vezes 10 cajindins. Mas quanto que é 2 vezes 10, professor? 2 vezes 10 é 20. Então, Ana ganhou o equivalente a 20 partes. Vamos colocar aqui do lado. 2 vezes uma parte, então, é igual a 20. Ou seja, Ana ganhou 20, ok? Beto, 3 vezes uma parte. Mas quanto que vale uma parte? Uma parte vale 10. P igual a 10, ok? Então, Beto ganhou quanto? Ele ganhou 30 cajindins. E sobrou apenas o Cláudio, que ganhou 5 vezes uma parte também. Ou seja, 5 vezes 10. Porque uma parte equivale a 10 cajindins. Então, ele ganhou 50. Ou seja, professor, o que a gente conseguiu aqui? A gente conseguiu que Ana ganhou 20 desses 100 cajindins, Beto ganhou 30 desses 100 cajindins e Cláudio ganhou 50 desses 100 cajindins. Portanto, quem ganhou mais foi quem? Foi o Cláudio. Cláudio ganhou 50 cajindins. Então, aquele que mais ganhou cajindins foi Cláudio e ganhou exatamente 50. Portanto, a resposta desse exercício é 50 cajindins. Pois é, Casinho. Vamos agora para o nosso segundo exemplo, ok? Vamos para a leitura do enunciado. Para pintar uma parede, um pintor deve misturar tinta branca com tinta cinza na razão de 5 para 3. Se ele precisar de 24 litros dessa mistura, quantos litros de tinta branca irá utilizar? Pois é, pessoal, eu anotei algumas coisas importantes, como por exemplo, total de tinta, 24 litros. Mas esse total ele vai ser dividido na razão o quê? 5 para 3, que no enunciado estava falando. Ou seja, a gente tem aqui tinta branca e a tinta preta. Ok? Se vai ser dividido na razão, vamos botar aqui 5 para 3, a gente deve se atentar sempre à ordem. Aquilo que eu disse para vocês. Por quê? Porque ele disse tinta branca sobre tinta preta na razão 5 para 3. Ou seja, 5 está denotando a tinta branca e 3 está denotando a tinta preta. A gente pode fazer naquele mesmo esquema de partes do exercício anterior. Ou seja, ele vai pegar esses 24 litros e vai dividir em certas partes. Quanto que a tinta branca vai ter nessas partes? Vai ter 5 partes. Tá vendo? 5 aqui. Esse 5 está falando, na verdade, que a tinta branca tem 5 partes. Então, vamos colocar aqui 5 partes deste total de quanto? Deste total de 24 litros. Da mesma forma, o 3 aqui também. Ele está dizendo o quê? Que a nossa tinta preta, por quê? Porque é o que vem depois, ela tem quantas partes nessa mistura? Ela tem 3 partes. Ok? E, a partir disso, agora aplicando o mesmo método do exercício anterior, a gente consegue resolver esse exemplo. Por quê? Porque a gente sabe que se a gente somar a tinta branca com a tinta preta, vai dar o total de tinta. Mas quanto que é o total de tinta? 24 litros. Então, a gente pode fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui, ok? Vamos somar agora a tinta branca, que é 5 partes, mais a tinta preta, que são 3 partes. Isso tem que ser igual a quanto, professor? Tem que ser igual a 24 litros. Por quê? Porque 24 litros é o total de tinta. Então, se você misturou os únicos 2 componentes e somou, tem que dar o total. Portanto, 5 partes mais 3 partes, que denota a tinta branca e a tinta preta, tem que ser igual a 24 litros, ok? Mas a partir daí a gente já consegue fazer essa soma. Por quê? Porque 5 mais 3 dá quanto? 8. 5 mais 3, 8. 8 o que, professor? 8 partes, ok? 5P mais 3P igual a 8P. E sobrou o que do outro lado? Sobrou 24. Ok? Então, podemos passar esse 8 que está multiplicando para o outro lado, dividindo.
ok? E vai ficar como? P igual a 24, que já tínhamos aqui, sobre quanto, professor? Sobre 8, que está desse outro lado. Mas, professor, quanto que é 24 dividido por 8? Eu te respondo, 24 dividido por 8 é 3, ok? Então, vamos escrever aqui 3. O que significa que uma parte equivale a 3 litros de mistura, ok? Porque aqui está em litros, então uma parte é 3 litros da mistura. Mas repare que a tinta branca tem 5 partes nessa mistura. O que isso significa? Significa que a branca tem 5 partes, que é igual a 5 vezes 3 litros. Mas quanto que é 5 vezes 3 litros, professor? 5 vezes 3 litros é igual a 15 litros. O que isso significa? Significa que para realizar essa mistura foram necessários 15 litros de tinta branca. Mas, professor, e se ele perguntasse o total de tinta preta? A gente poderia fazer a mesma coisa. Repara, a gente descobriu o número de partes. Cada parte equivale a 3 litros. Se cada parte equivale a 3 litros, então o total de tinta preta seria o quê? Seria, na verdade, 3 vezes uma parte. Ou seja, 3 vezes 3 litros. Mas quanto que é 3 vezes 3 litros, professor? 3 vezes 3 litros é 9 litros. Ou seja, o total de tinta preta foi 9 litros. Repara, as contas estão batendo, porque 15 litros mais 9 litros dá 24 litros, que é exatamente o total da nossa mistura. Então, de fato, 15 litros foram usadas para tinta branca e 9 litros foram usadas para tinta preta. Como ele perguntou o total de tinta branca, a resposta para esse exemplo é, vamos botar aqui, resposta, vai dar quanto? Vai dar 15 litros. 15 litros de quê, professor? De tinta o quê? Branca. Então, finalizamos esse exemplo com a resposta de 15 litros de tinta branca. Ou seja, 15 litros de tinta branca foram necessários para realizar esta mistura. Eu vou dar um pause aqui, Pois é, Cajindim. Vamos agora para o nosso terceiro exemplo. E para isso eu trouxe uma questão que talvez seja um pouco familiar para vocês. Resolva a equação em x. E temos essa equação aqui embaixo. X menos 3 sobre 6 menos x igual a 1,5. Professor, como que eu faço para resolver equações desse tipo? A gente vai usar a propriedade fundamental das proporções que eu tinha comentado com vocês nas aulas anteriores. Mas, professor, como é que funciona essa propriedade? Revisando, basicamente, quando você estabelece uma proporção, está vendo que isso aqui, na verdade, é uma igualdade entre razões. Temos esta razão igual a outra razão. E a propriedade fundamental das proporções permite com que a gente possa multiplicar cruzado, como se fosse uma regra de 3, ok? Então, o que a gente vai fazer é aplicá-la multiplicando cruzado esses dois fatores aqui e igualando. Vamos multiplicar, então, x menos 3 vezes 2. Vai ficar como? 2 vezes x menos 3. Ok? Só fazendo essa multiplicação aqui. E do outro lado, vai ficar como? Vai ficar igual a 1 vez, ok? Porque temos 1 aqui, 6 menos x. Então, 6 menos x. Repara que agora essa equação se torna muito mais familiar para vocês. Por que ela se torna mais familiar? Porque isso aqui é uma equação de primeiro grau, então podemos resolvê-la com métodos padrões. Primeiramente, vamos fazer a distributiva aqui, ok? A distributiva. E aqui também. Então, façam comigo. 2 vezes x vai dar quanto? Vai dar 2x. 2 vezes menos 3 vai dar quanto? Menos 6. Então, menos 6 tem que ser igual. 1 vezes 6 vai dar quanto? 6. E 1 vezes menos x vai dar quanto? Menos x. Então, agora,
chegamos nesta equação aqui de primeiro grau e agora sim podemos resolvê-la. Mas, professor, como que nós vamos resolver então? Vamos pegar esse x que está passando, subtraindo aqui, que está subtraindo deste lado direito, e vamos passar ele somando, ok? Ficará como? 2x, esse x aqui que estava subtraindo, passou somando, então mais x menos 6 é igual a quanto? O 6 que sobrou do outro lado. Então, escrevemos aqui, 6. Esse menos 6 que está desse lado subtraindo, a gente também vai passar para o outro lado somando, ok? Então vai ficar como? 2x mais x tem que ser igual a quanto, professor? Tem que ser igual a esse menos 6 que passou para lá somando, então 6 mais o 6 que já estava aqui. Então, como que a gente fica? A gente fica que 2x mais x, que é quanto? 3x. Vamos escrever aqui 3x tem que ser igual a 6 mais 6. Professor, quanto que é 6 mais 6? Eu te respondo, 6 mais 6 é 12. Então, vamos botar aqui, 3x tem que ser igual a 12. Agora, podemos pegar esse 3 que está multiplicando deste lado esquerdo da equação e passar para o outro lado, dividindo. Ficará como, então? Vamos fazer aqui, ó, dar prosseguimento. Isso vai implicar que x, porque só sobrou o x desse lado, porque o 3 estava com ele, vai passar dividindo. X é igual ao 12, que já estava no lado direito, dividido por 3. Mas, professor, quanto que é 12 dividido por 3? Eu te respondo, 12 dividido por 3 é exatamente igual a 4. Então, a gente obtém que x é igual a 4, ok? Vamos escrever aqui embaixo. Portanto, x igual a 4. Esta é a solução da equação neste exemplo 3. Vamos agora para o próximo exemplo. Casinho, vamos para o último exemplo desta mini aula de revisão, ok? Neste exemplo, que é o quarto, vamos à leitura do enunciado agora. Centímetro tem 30 cajindins e os dividirá entre 3 alunos, nomeados de aluno 2, aluno 3 e aluno 6. Se cada aluno recebe uma quantia inversamente proporcional ao seu número, quantos cajindins o aluno com menos deles recebe? Pois é, Cajinho. Vamos para a solução dessa questão. Repara que a gente tem uma coisa de diferente em relação à primeira questão que a gente resolveu nessa videoaula, que seria o quê? Na questão anterior, na primeira questão no caso, a gente dividiu os 60 cajindins, 100 cajindins, de forma diretamente proporcional. Ou seja, a gente viu as partes e multiplicou elas. Então, por exemplo, o primeiro aluno recebeu 2 partes, ou seja, 2p. O segundo, 3 partes, 3p. E o sexto, 6 partes, 6p. Mas isso, nessa questão, se você fizesse isso, estaria errado. Por quê? Porque ele disse que a divisão foi inversamente proporcional. Se na diretamente proporcional a gente multiplicou, nessa aqui a gente vai dividir. Ou seja, o primeiro aluno ele vai receber quanto? Ao invés de receber 2p, ele vai receber p sobre 2. Ou seja, vai receber metade de uma parte. E o aluno 3 ele vai receber quanto? Vamos colocar aqui o aluno 3, no caso o aluno com peso 3, no caso dessa divisão inversamente proporcional, ele receberia quanto? P sobre 3. E o aluno 6, ele receberia quanto? Ele receberia P sobre 6. Da mesma forma. Vou botar aqui. P sobre 6. Então, eu já montei esse esqueminha aqui para a gente colocar. Ou seja, o aluno com o número 2 recebe P sobre 2. Vamos colocar aqui. P sobre 2. O aluno 3 vai receber P sobre 3 e o aluno 6 vai receber P sobre 6. Ou seja, sempre que for inversamente proporcional, ao invés de você multiplicar pelos números, você vai dividir. Sempre que for inversamente proporcional. Se for de forma proporcional, aí você vai multiplicar, ok? Então agora que a gente tem os números que cada aluno ganhou e a gente tem o total de cajindins. Professor, quanto que é o total de cajindins? O total é 30 cajindins, conforme o enunciado disse. Agora a gente pode realizar as contas.
Vamos agora às contas, né? Eu botei aqui para vocês quanto cada aluno ganhou e o total. Então, o aluno ganhou 2, ele ganhou P sobre 2. O aluno 3 ganhou P sobre 3. E o aluno 6 ganhou P sobre 6. De um total de 30 K15. Ou seja, se a gente somar quanto cada aluno ganhou, tem que dar esse total de 30. Vamos escrever então, para a gente conseguir fazer as contas. O aluno 2 ganhou quanto? P sobre 2. Vamos escrever aqui. P sobre 2 mais. Quanto que o aluno 3 ganhou? P sobre 3. Então, mais P sobre 3, que foi o que o aluno 3 ganhou, mais o que o aluno 6 ganhou, que é quanto? P sobre 6. Isso aqui tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual ao total, que é 30 K-din-dins. Então, a gente vai botar aqui, igual a 30. Agora, nós chegamos nessa equação aqui de primeiro grau para resolver. Vamos resolver ela por partes. Primeiro, vamos analisar essa fração aqui, P sobre 2. P sobre 2 é a mesma coisa que o quê? A gente pode fazer o MMC entre esses dois aqui, ó, repara que tem 2 e o 3. Então, a gente pode fazer aquele esquema da borboleta, não é? E escrever 3P sobre 6. Professor, por que P sobre 2 é 3P sobre 6? Porque 3 dividido por 6 dá 2, ok? Então, P sobre 2 equivale a 3P sobre 6. Tudo que eu fiz aqui foi multiplicar em cima e embaixo por 2. Por 3, na verdade, perdão. Eu multipliquei em cima e embaixo por 3. Por quê? Porque vai ficar 3P em cima e 3 vezes 2, 6 embaixo, ok? Tudo que eu fiz foi fazer essa multiplicação. Então, ficou 3P sobre 6, ok? E agora aqui, na mesma soma de fração, P sobre 3. Repara que P sobre 3 eu posso multiplicar por 2 em cima e embaixo, que eu não altero a nossa fração. Só que multiplicando por 2 em cima e embaixo, vai ficar quanto? Vai ficar 2P aqui em cima, 2P sobre quanto? 2 vezes 3, mais 2 vezes 3 é quanto? É 6, ok? Então 3P, deixa eu ajeitar aqui que está pronto. 3P sobre 6, mais 2P sobre 6 e faltou um P sobre 6 aqui. Então a gente vai somá-lo. P sobre 6 é igual a 30. Repara que agora os denominadores estão todos com o mesmo valor. Todo mundo 6. Se todos os denominadores têm o mesmo valor, a gente pode somar tudo. Então vai ficar 3P mais 2P, 5P mais P, 6P. Vamos colocar assim então. Isso aqui vai dar 3P mais 2P mais P sobre quanto? Sobre 6, porque a gente soma os numeradores e repete o denominador. Isso vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 30. Mas, professor, quanto que é 3 mais 2? Eu te digo, 3 mais 2 é 5. E 5 mais 1, que repara que aqui na frente desse P tem 1, né? De 1 vezes P. 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Então, o total aqui é 6P. Ou seja, 6P sobre 6 é igual a 30. Olha, ficou bonitinho no final. Por que ficou bonitinho? Porque 6 dividido por 6 dá 1, não é? E como ele está em cima e embaixo, a gente pode cancelá-lo. Então, a gente vai chegar que P é igual a 30. Agora que a gente sabe o valor de P, a gente consegue determinar quanto cada aluno ganhou. Por quê? Porque o aluno 2 recebeu P sobre 2. Mas P sobre 2 dá quanto? P sobre 2 vai dar 30 sobre 2. Quanto é que é 30 sobre 2? Deixa eu fazer essa divisão aqui, ok? Para vocês não se confundirem com as contas. Ok? 30 sobre 2. Mas quanto que é 30 dividido por 2? 30 dividido por 2 é 15. Então a gente escreve aqui no local disso, pode escrever simplesmente o 15. Ok? Porque é 30 dividido por 2. Da mesma forma, o aluno 3 ganhou quanto? P sobre 3. Só que quanto que é P sobre 3? P sobre 3 é 30 sobre 3. Porque P vale 30. Mas quanto que é 30 dividido por 3? 30 dividido por 3 é 10. Então a gente pode colocar aqui 10 no local. Ok? E da mesma forma, o aluno 6 recebeu P sobre 6. Isso aqui é igual a quanto? 30 sobre 6. Porque P vale 30. Ok?
Então 30 dividido por 6 vai dar quanto? Vai dar 5. Então a gente vem aqui e coloca o 5 no local. Ok? O que isso significa? Que o aluno 2 ganhou 15 cajindins, o aluno 3 ganhou 10 cajindins, o aluno 6 ganhou 5 cajindins. Qual foi o que menos ganhou? Ora, o que menos ganhou foi o aluno 6. Por quê? Porque ele ganhou apenas 5 cajindins. Coitadinho. Então, a resposta do nosso exercício é 5. Por quê? Porque ele perguntava o total de cajindins que o aluno com menos deles ganhou, ou seja, com menos cajindins. Portanto, a resposta desse exercício final, da saideira dessa aula, é 5, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa revisão sobre razão e proporção. Conseguimos ver algumas propriedades importantes, ok? Principalmente sobre distribuições proporcionais ou inversamente proporcionais. E muito obrigado, Cadinho! E muito obrigado, Cadinho! Corta essa parte também.